dia, boa tarde. Me chamo Adriana Giroletti, eu estou estudante do doutorado do SES, mas venho de uma trajetória municipalista, então já colaborei com a CNM em outros momentos, então é uma oportunidade muito feliz e muito prazerosa estar aqui compartilhando todo esse volume de boas práticas e bons casos. Fiquei na missão hoje de apoiá-los na coordenação dessa sessão de cooperação. Então, a gente vai iniciar com o município de Portugal, de Valongo, com a doutora Gisele Barbosa, que é chefe da divisão de Cidadania e Juventude do município de Valongo. E, na sequência, a gente vai para o Juazeiro do Norte, com Wilson Soares, no Brasil, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Estevão Zarais, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os dois vão trazer casos do primeiro cluster, Desenvolvimento Econômico e Inovação. A experiência a ser trocada por Valongo é sobre o orçamento participativo jovem de Valongo e o orçamento participativo Eu Conto. E de Juazeiro do Norte, no Brasil, será associado a diversas ações de inovação e desenvolvimento econômico, né? Eu passo a palavra, então, para a doutora Gisele Barbosa, e depois a gente abre, depois que fizer a explicação, para perguntas e assim sucessivamente. Eu não consigo bem. Pois, desculpem, boa tarde, eu sou a Kátia e eu hoje vim representar a doutora Gisela, porque a Gisela encontrou-se no Chipre. Sim, eu não estou muito habituada a estas apresentações. Eu consigo fazer a partilha de tela, isso, para apresentar o PowerPoint? Ok, deixem-me só experimentar. O que é este? Ok. Aqui. Não sei se já conseguem ver. Perfeito, está ótimo. Assim, ok. Posso então começar? Sim? Pronto, então. Chamo-me Kátia Azevedo e vim então representar a doutora Gisela pela nossa divisão, desculpa, de Cidadania e Juventude no Inova Juntos para falar-vos dos nossos dois orçamentos participativos. O Orçamento Participativo Jovem e o Orçamento Participativo Eu Conto. Iniciando pelo nosso Orçamento Participativo Jovem, que neste caso foi implementado em 2014 e em 2020/2022 vamos para a 9ª edição. Como podem ver, o nosso orçamento participativo tem vindo sempre a evoluir desde 2014, onde iniciamos o processo todo em papel e neste momento estamos com o processo todo digital, através de uma plataforma digital autónoma, onde toda a gente pode ter acesso aos dados. Consequentemente, e porque o nosso presidente acredita bastante nestes processos, a verba do Orçamento Participativo Jovem em 2014 era de 10 mil euros, em 2020 estamos com 200 mil euros. Sempre numa lógica de aumenta o valor e aumentam também o número de propostas recebidas, como podemos ver neste PPT. O que para nós é incrível, porque achamos sempre que a comunidade tem sempre algo a dizer. Quanto mais dinheiro damos, mais eles têm a pedir, o que é extraordinário. Aqui, os nossos projetos podem ser, neste momento, apresentados dentro destas 3 categorias. A categoria escolar, quando o projeto se implementa dentro da escola, a categoria extraescolar, quando o projeto é dirigido para a comunidade, e a categoria gerações, que está no processo desde 2018, mas que também tem vindo a crescer, porque os jovens cada vez acreditam mais em projetos que envolvam os nossos jovens e os nossos séniores. Estes projetos todos que tenho vindo a falar são avaliados pelo Núcleo de Análise Técnica, que é um núcleo constituído por técnicos que representam as divisões todas da Câmara Municipal de Valongo. Isto porquê? Porque um projeto que seja dirigido às escolas pode também estar relacionado com a divisão de logística ou a divisão de obras ou até mesmo o financeiro. Se o financeiro nos disser não dá para fazer este projeto com 10 mil euros, então é uma base para chumbarmos. O trabalho da análise técnica vê-se com estes números, que é a diferença dos projetos recebidos e os projetos que nós levamos à votação. Como vocês podem ver,
é uma decrescente quase de metade dos processos que vão à votação, ou porque o jovem não conseguiu arranjar o orçamento a tempo, ou porque há ali um percalço e eles não aparecem no pitch, que é outra fase do nosso orçamento participativo jovem. Há aqui uns fatores, mas essencialmente é o trabalho do núcleo de análise técnica que se vê com esta diferença de números. A nossa votação é feita neste momento através de duas formas. A SMS gratuita, onde o jovem pode estar em qualquer lado, desde que esteja recenseado no nosso concelho, cumpra a idade, que vocês já vão ver mais à frente. E pode estar a estudar nas nossas escolas, ou até pode só viver cá no nosso concelho. Eles podem votar por SMS gratuita ou por Assembleia Digital. A Assembleia Digital nasceu como? É para substituir o voto em papel, mas para não ter a questão dos meninos da escola, principalmente, se deslocarem a um local mais longe até, que não é tão fácil assim, para votarem em papel, então adaptou-se, numa lógica de melhoria contínua, adaptou-se o voto para uma Assembleia Digital. A Assembleia Digital é isto mesmo que vocês estão a ver, é um jovem apoiado por um membro da nossa equipa, através de um tablet ou de um computador, conseguir processar o voto nas nossas categorias. Assim, deixem-me só ver se consigo clicar no link. Continuam a ver? Sim? Sim. A apresentação, o link ainda não entrou. A gente ainda vê só a apresentação, não o link. Kátia. É? Então se calhar eu tenho que interromper o compartilhamento e... E compartilhar a sua outra Ah, tela, isso. Ok. Ai, desculpem, que eu não tenho muita experiência nestas coisas. Tranquilo, tá ótimo. Então, aqui. Ok. Agora sim. Sim. Ok. A gente vê, mas a gente não escuta para ouvir algum áudio? Sim, há áudio agora. Tem que ir no botão de Share Sound. Já ele está aqui com o som. Na própria De qualquer das formas, é só para perceberem a parte das fases que contempla, portanto, acho que tem em português e em inglês. E eu até vou passando à frente, porque o vídeo tem cerca de 5 minutos e eu depois já não consigo ganhar. Tá bom. Pronto, aqui é um exemplo a primeira fase, que é a recepção das propostas. Ok. Onde nós vamos às escolas falar com os jovens vêm até nós para tirar dúvidas, apresentar as suas ideias. A análise técnica, onde se reúnem os técnicos da Câmara para avaliar todas as propostas recebidas. A gravação do pitch, onde o jovem tem que defender o seu projeto em 1 minuto, para depois promover nas redes sociais. E aqui sim, a fase da votação, onde vamos às escolas e mais uma vez os jovens podem deslocar aos locais municipais para conseguir votarem através da Assembleia Digital.
Depois de acabada a fase da votação, nós vamos para a gala de divulgação dos vencedores. Tá? Na gala nós tentamos sempre fazer um espetáculo para que seja uma forma de celebrarmos que chegamos a esta finalização do primeiro processo. Este exemplo que vocês estão a ver do animal foi um dos projetos vencedores, por exemplo, chamava-se Aulas de Socialização para Cães. Consecutivamente fizemos a inauguração do mesmo numa das galas e é desta forma que nós celebramos os vencedores, entregando um cheque simbólico com o valor principal de cada projeto. Vou passar à frente porque o resto é tudo a gala, tem vários exemplos. Vocês podem ver isto na nossa plataforma. Vou interromper para passar aqui o outro, porque o outro vídeo... Ai, desculpem. É isso que eu queria fazer. Como é que eu faço a partilha? Aqui. Aqui. Partilha. Este vídeo que nós vamos ver já é mais pequeno e então contempla o quê? As regras principais do nosso orçamento participativo. Resumidamente, vou só partilhar aqui o meu PPT novamente e aqui. Resumidamente, o nosso orçamento participativo, quem quer participar tem que ter entre 6 e 35 anos, estudar e ou residir no nosso concelho e uma das regras base é ser leitor das bibliotecas municipais. Estes 3 requisitos é o que fazem que os jovens consigam participar no orçamento participativo. Com o orçamento participativo jovem, nós temos vindo... Oi, isto não está a avançar. Ok. Nós temos vindo a passar por algumas dificuldades, como todas as pessoas que têm orçamentos participativos, por causa da pandemia, mas por algum motivo que nós ainda não conseguimos perceber como, na última edição, o que foi mais afetado pela pandemia foi onde os jovens mais participaram, mais ativos estiveram em todo o processo. O nosso orçamento participativo, jovem, tem também os resultados, como todos os outros. No nosso caso, aquilo que mais nos orgulha... Oi? Desculpem, é que aconteceu-me aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber. Desculpem. Também, sem problema. O meu computador começou a dar vídeos sozinho, desculpem. Pronto, estava eu a dizer que o nosso orçamento participativo jovem tem sido a base de muitas mudanças. Estão a ouvir-me? Só um momento, você não está compartilhando com a gente a tela. Não estamos vendo a sua tela. Aqui. Desculpem, aqui. Agora sim? Agora sim. Uhum. Ok, eu ia aqui nos resultados. Eu estava nos resultados. Isso, pronto. Ele não está a assumir. Pronto, o nosso orçamento participativo, como eu estava a dizer, foi afetado pela pandemia, mas consecutivamente foi a edição que mais participação tivemos dos nossos jovens.
Os resultados mais óbvios que nós vemos e que nos deixa extremamente felizes é o conseguirmos implementar a 100% os projetos vencedores, porque nós em meio ano fazemos o processo em si, nas fases que conseguiram ver anteriormente, e nos outros 6 conseguimos a implementar os projetos vencedores, independentemente de ser 10, 20, 15, como tem acontecido até agora. O nosso orçamento participativo jovem, o orçamento participativo eu conto, tem a ver com os resultados imateriais, ou seja, do orçamento participativo jovem nasce então o eu conto. E o nosso orçamento participativo eu conto é, nomeadamente, um orçamento específico para os nossos funcionários, onde eles podem apresentar as propostas, debatê-las, analisá-las, votar nelas também. A nossa taxa de participação dos funcionários tem sido de 70%, e pusemos aqui esta imagem mesmo de propósito, é porque neste orçamento participativo jovem nós destacamos mais a participação das mulheres, quer na fase da apresentação das propostas, quer na fase da votação. As mulheres são efetivamente as que mais participam. O orçamento participativo eu conto tem também vindo a evoluir na parte monetária, como vocês podem ver, e também no aumento de recepção de propostas. Quem é que pode participar? Mais uma vez, os funcionários que tenham vínculo à função pública, neste caso, podem participar com a apresentação de propostas e na votação, conforme o nosso outro orçamento participativo, só muda o público-alvo. Como é que se processa? Processam-se os dois exatamente da mesma forma. Meio ano para a apresentação das propostas de avaliação e, nomeadamente, a votação, e a segunda para a concretização dos projetos vencedores. Sempre estes dois ciclos, só muda mesmo os timings, por assim dizer. Como é que podemos apresentar propostas? Neste momento, as propostas são apresentadas sempre com base em plataformas digitais. Já no nosso município, já finalizamos a questão do papel, não voltamos a essa questão, tanto para a apresentação das propostas como para o voto. Quem é que pode votar? Os funcionários com vínculo. É a mesma regra para quem apresenta e para quem vota. A diferença é que eu sou funcionária, se quiser apresento proposta ou então só voto. É essa a diferença. São todos tratados da mesma maneira. Os nossos vencedores. Todos os anos temos sempre tido um vencedor, porque a regra do eu conto, excepcionalmente, é a verba é 5.000. Se com 5.000 conseguirmos implementar um projeto vencedor, fazemos. Se conseguimos implementar o segundo mais votado, tentamos implementar o segundo mais votado. Mas por acaso não tem acontecido, porque os projetos que vencem são sempre implementados mesmo ali até ao limite da verba. Então, com isto, porque é que achamos, como município, que é vantajoso investir num orçamento participativo? O impacto o impacto interno causado pela implementação é bem sucedido num orçamento participativo. O impacto na vida das pessoas, ou seja, a mudança que cria nelas, é também muito visível, mesmo nos nossos jovens. O facto de eles terem que ir defender o seu projeto através de um vídeo é um fator de mudança de postura, de personalidade até. E o facto de ser um motor capaz de promover o envolvimento dos indivíduos na vida da comunidade e na tomada das decisões, já para trabalhar a questão deles, quando forem maiores de idade, poderem ir a votar e deverem ir votar. Ainda, a vantagem dos nossos orçamentos participativos tem permitido incutir aos proponentes hábitos de transparência e de prestação de contas. Porquê? Porque os leva a parar para pensar o que é que eu preciso para implementar o projeto dentro deste valor monetário, tanto um como o outro. Tem o impacto imaterial, ou seja, fazê-los pensarem o que é que eu preciso para modificar no meu município, ou no caso dos funcionários, o que é que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida profissional da minha vida e dos meus colegas. E é sim também uma forma de auscultação direta da população, neste caso do público em alvo. Os pontos essenciais para um orçamento bem sucedido, no nosso ponto de vista: a capacidade de adaptação às circunstâncias e à realidade, e com isto podemos falar das dificuldades que tivemos com a adaptação por causa da pandemia, porque independentemente de haver pandemia,
nós apenas suspendemos, não cancelamos, suspendemos, nós estávamos numa parte do processo, não havia condições, deixámos para realizar meio ano depois, mas realizamos. A implementação rápida dos projetos vencedores é um fator que muito nos deixa satisfeitos, como já disse, mas principalmente aos nossos proponentes, porque independentemente de ser o Orçamento Participativo Jovem ou o Eu Conto, é satisfatório ver a felicidade na cara das pessoas quando veem que um projeto que eles idealizaram, que eles pensaram, que eles lutaram, é implementado no mais curto espaço de tempo. E quando não é permitido, como aconteceu com a pandemia, nós explicamos porquê. E a participação e envolvimento dos proponentes em todas as fases de implementação do projeto é crucial para um OP bem sucedido. Envolvê-lo desde o momento em que ele apresenta a proposta até o momento em que nós vamos fazer a inauguração para celebrar o facto de a ideia dele ter sido vencedora e ter sido implementada. Ainda dentro dos pontos para um orçamento bem sucedido, o processo de participação tem que ser o mais abrangente possível. Isto para assegurar que há outras formas de participação, como por exemplo, quando havia a questão do voto em papel, os votos eram em braille, como vocês podem ver. Nós tínhamos os votos normais e tínhamos os votos para as pessoas que infelizmente não conseguem ver. Depois adaptámos a SMS para quem não tinha disponibilidade de ir votar em papel, começou a votar por SMS para não ter que se deslocar e por aí consecutivamente. Começamos a ir às escolas para os meninos mais pequeninos também conseguirem votar. E neste momento estamos a investir numa avaliação de impacto para percebermos o que é que estamos no fundo a falhar ou porque é que não estamos a conseguir chegar aonde esperamos para atingir os objetivos. E a nossa avaliação de impacto vai-se incidir mais concretamente nestes pontos, na adesão do processo, ou seja, porque é que eu tenho jovens que participam muito e porque é que eu tenho jovens que conhecem o projeto mas não participam. A dinâmica participativa, ou seja, porque é que eu tenho uma faixa etária que participa muito e tem outra que não participa, percebem? Essa identificação de oportunidades de melhoria. Isto é, se nós percebemos que existem jovens que não conhecem o processo, mas que não querem participar, nós vamos tentar melhorar o processo para conseguir chegar até eles e então avançarmos dessa forma. O aperfeiçoamento do processo será, como vimos, por exemplo, passar do papel para digital, passar do voto presencial para o voto digital, sempre esses pontos. E, no fundo, aquilo que também nos dá bases para conseguirmos passar de uma edição para outra em uma questão de dias é a execução de um relatório onde nós vamos colocando todos os pontos que vamos passando, quer os bons, quer os menos bons, para na próxima edição, no próximo ano, nós não esquecermos aqueles pontos e trabalharmos para uma melhoria contínua. Para o futuro, mais especificamente no Orçamento Participativo Jovem, nós vamos incluir a questão verde, ou seja, vamos tentar que os nossos jovens apresentem questões mais relacionadas ao ambiente. Vamos também fazer um maior investimento tendo a ver isto também porque está relacionado com o facto de o município de Valongo ter sido vencedor na Greenleaf e no ano de 2022 nós vamos trabalhar imperativamente esta questão ambiental e então adaptamos o Orçamento Participativo Jovem a esta questão mais premente. Por último, e agradecendo e pedindo desculpas porque eu não estou nada habituada a estas questões, queria deixar-vos os nossos contactos. Podem sempre ver as nossas plataformas que nós tentamos manter as plataformas mais atualizadas possíveis. Qualquer dúvida podem enviar para a doutora Gisela, que também está sempre muito receptiva a estas coisas. E estou disponível para perguntas. Desculpem se passei o tempo. Kátia, não, foi ótimo, está dentro do tempo, parabéns pela exposição. A gente vai passar direto para Juazeiro do Norte com o senhor Wilson Soares, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e com o Estevam Arais, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, e depois a gente abre para as perguntas. Por favor, senhor Wilson, o senhor Estevam, a palavra é de vocês. Bom dia
a todos, bom dia a todos os brasileiros e boa tarde a todos os irmãos portugueses. Certo? É um prazer estar aqui no Inova Juntos e agradecer aqui a participação de Valongo, né, da apresentação da Cátia, parabenizá-la aqui pela apresentação. Então, nós somos de Juazeiro do Norte, né? Meu nome é Wilson Soares e estou hoje como secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município. Juazeiro do Norte tem o seu fundador, a nossa grande imagem aqui, a figura do Padre Cícero, que está nessa imagem à esquerda, né? Juazeiro é um município que tem 110 anos de emancipação política, né? Um município jovem e que todo o seu desenvolvimento é devido às ações do Padre Cícero desde a fundação do mesmo até hoje, né? Tanto que nós temos um carro forte aqui em nossa economia, que é justamente o turismo religioso, que é voltado em cima da figura católica do Padre Cícero Romão, que, por conta disso, nós temos aqui uma circulação de cerca de 2 milhões de pessoas por ano e temos uma movimentação diária no nosso município de mais de 70 mil pessoas. Então, isso tudo se deve à imagem do Padre Cícero e a representatividade que ele tem no meio católico, no meio religioso, né? Como também nós acabamos virando um polo por conta da nossa localização estratégica no município. Estevão, avança, por favor, slide. Então, nós estamos localizados praticamente no centro do Nordeste, né? Equidistante das 7 capitais, das nove capitais, nós estamos equidistante de 7 delas. Temos uma posição privilegiada dentro do Nordeste. Temos até um município aqui vizinho a nós, o Crato, o município do Crato, que também participa aqui do Inova Juntos conosco, né? E com os demais municípios brasileiros. Então, essa nossa distância aqui, ela acaba nos transformando num polo do Nordeste, né? De abastecimento, de diversas áreas econômicas. Nós somos o 3º maior município em população do Ceará, com pouco mais de 278 mil habitantes, certo? O nosso território é um dos menores do estado também, é um dos menores municípios em termos de território, mas o nosso desenvolvimento é grande com relação a isso, a população, e a grande maioria da população que vive hoje no município, eles são de outras regiões, são de outras cidades, e alguns é que são nativos aqui do município. Então, o nosso crescimento é gigantesco, né? Haja vista a idade que nós temos de 110 anos. Passa o próximo, Estevam. Nós temos algo bem atrativo aqui no município, que é a Transnordestina, não no município, e sim em todo o Ceará e Nordeste, que está sendo construída, está com cerca de 53% das suas obras em conclusão, certo? E isso vai trazer grandes benefícios aqui para todo o Nordeste do Brasil, né? Em especial para a nossa região, a região do Cariri, que é onde Juazeiro está localizado, e essa Transnordestina vai comunicar aqui com o Porto do Pecém de Fortaleza, né? E com o Porto do Suape de Recife, e com isso a nossa logística, a atração de investidores vai aumentar significativamente, né? A próxima, Estevão. Então, nós temos um aeroporto, o Aeroporto Regional do Cariri, que ele fica localizado aqui no nosso município também, no município de Juazeiro do Norte. Ele é o 7º do Nordeste em número de voos e o 7º em movimentação de carga, né? Isso nos dá todo esse privilégio aí e traz muito desenvolvimento à nossa região como um todo. E a gente vive tentando buscar o desenvolvimento regional, não pensando apenas em um município, até porque nós não somos uma ilha, né? Nós somos um município que está dentro de um estado, que está dentro de um país. Então, nós buscamos desenvolver ações integrando municípios, integrando todas as ações de Estado, a União Federal do Estado e dos municípios, para que a gente consiga levar o desenvolvimento geral da nação, né?
Então, é muito importante esse pensamento e acho que o Inova Juntos, ele se resume a isso, né? O Inova Juntos, ele é essa troca de conhecimentos para buscar levar o desenvolvimento que eu estou empreendendo aqui no meu município para outros municípios. Então, é uma prática que nós temos hoje e é o que nós vamos levar. Então, nós temos alguns dados econômicos aqui. Esse ano, nós somos o segundo município do estado a ter gerado mais emprego, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, então, quando eu falei para vocês no início que nós temos aqui uma visitação de cerca de 2 milhões de pessoas por ano, então vocês veem o quanto nós estamos sofrendo nesses últimos quase 2 anos aí de pandemia, porque isso tudo comprometeu essa movimentação de pessoas com o lockdown, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos diversas romarias ao longo dos anos que atraem milhares de pessoas. E a primeira romaria após o início da pandemia será uma romaria que acontece agora no mês de novembro, que é chamada de Romaria de Finados. Ela acontece no dia 2 de novembro. E essa romaria ela atrai mais de 250 mil pessoas em um período aqui de 4 dias, certo? Então, essa é a primeira romaria que irá acontecer agora no próximo dia 2 de novembro, após toda essa onda da pandemia. E nós estamos com diversas ações aqui para tentar proteger os visitantes, né? Porque vai vir muita gente, muitas pessoas vêm pagar suas promessas por terem passado aí por diversas situações com a pandemia, e muitos devotos do Padre Cícero irão visitar, e nós temos um estátua aqui que recebe essa visitação diária também. No período de romarias é muito, muito cheio, nossa população praticamente dobra, né, de tamanho por conta disso, e a gente precisa de diversas ações para proteger essas pessoas. Então, tu passa, Estevão, esses dados, por favor. Eu estou avançando aqui para nós entrarmos logo na inovação. Aqui são mais alguns dados na questão de geração de emprego, né? Nós estamos com um saldo hoje de 4.895 postos de trabalho, estamos positivos, e nós temos uma elevação desses dados, né? Aqui tem todo um trabalho dentro desse período pandêmico, certo? O quanto vinha oscilando essa questão do emprego e o desemprego, e agora nós estamos numa curva ascendente, né, na geração de emprego, e tanto que estamos com números absolutos aqui como o segundo do estado, e nós nem temos a segunda maior população do estado, nós somos a terceira população do estado do Ceará. Tu passa, Estevão? E nós temos também aqui os principais países que o nosso setor industrial realiza suas exportações, né? Nós temos aí o Paraguai, a Bolívia, esses números são em percentuais, certo? Aqui são os países para os quais nós mandamos os produtos produzidos aqui, com foco na parte de calçado, na parte de metal mecânica e na moda também. E aqui são as locações potenciais econômicos, segundo o Observatório da Indústria, da Federação da Indústria, que nós temos no nosso município. E eu vou passar a palavra aqui para o nosso diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, Estevão Arraes, e ele vai falar um pouco sobre as nossas ações com relação à inovação, né? E que é o foco da nossa apresentação aqui. Um bom dia a todos e uma boa tarde aos portugueses. Bom dia e boa tarde também. Dois cumprimentos, todos me escutam bem? Sim, sim. Dando continuidade, Juazeiro do Norte ele também tem um grande polo universitário, né? Todos esses pontos que o Wilson acabou levantando é para mostrar o seguinte: nós temos um potencial industrial, um potencial universitário, um potencial nessa parte de crescimento econômico, só que esses setores até então não estavam integrados até 2019, que foi onde aconteceu o grande triunfo, que hoje é o que nós queremos compartilhar aqui, que é reconhecer que Juazeiro do Norte possui inúmeras organizações com uma incrível capacidade de inovação, ou em processos, ou produto final, mas ainda não há uma diretriz política municipal que tanto interligue essas organizações como trabalhe de forma alinhada nessa inovação, né? E em cima de todos esses debates, Juazeiro do Norte foi o primeiro município a fundar a primeira política municipal de ciência, tecnologia e inovação, que de modo muito geral, o que é que nós temos? É um conjunto de diretrizes que objetivam promover, fomentar ou articular atividades científicas e tecnológicas capazes de promover o desenvolvimento econômico e social do município. Porque, como eu já havia falado, essas organizações não estão integradas. Então, tem os potenciais difusos.
tanto do setor, o polo universitário, ele não está plenamente integrado ao setor industrial. O setor industrial não está plenamente integrado às deliberações e à parte de regulação do município. Então, esse instrumento alinha todas essas organizações rumo a uma única diretriz. De modo muito geral, a política municipal ela trabalha em 3 grandes frentes. A primeira é o reconhecimento de que precisamos fomentar continuamente uma educação tecnológica, e quando eu digo tecnológica, é tanto atender os potenciais econômicos que nosso parque industrial tem, mas também se preparar para novas diretrizes, principalmente no ramo de tecnologia e inovação. Então, é incentivar a construção de espaços que se pense em inovação e empreendedorismo. Ao mesmo tempo, reconhecer que nós precisamos, enquanto ente público municipal, articular esse ecossistema, que ele é formado tanto pela área de tecnologia como essa parte de empreendedorismo, envolvendo organizações privadas, setor tecnológico, pela base das universidades e setor público municipal, estadual e federal, como o secretário bem falou, sempre pensando nessa perspectiva de cooperação dessas organizações públicas e privadas, e onde todo esse tripé ele caminha no sentido único na formação de cidades inteligentes, ou as também conhecidas como Smart Cities. Né? Dentre os principais instrumentos que essa política implementa, primeiro, o reconhecimento de um ecossistema municipal de inovação, e o segundo é um plano diretor de tecnologias de cidades inteligentes. O ecossistema é justamente essa sensibilidade do gestor municipal em reconhecer esse nível de difusão dessas organizações e que nós precisamos integrá-la enquanto poder público, sendo um agente não apenas articulador, mas o que gera um certo alinhamento rumo a esse desenvolvimento. Em cima dessas vocações econômicas, o que é que Juazeiro terá para os próximos 30 a 50 anos, principalmente sendo ele o grande epicentro da região do Cariri, que é aqui o sul do Ceará. Então, sempre com essas perspectivas de curto, médio e longo prazo, integrando esses atores-chave. No tocante ao plano diretor de tecnologia das cidades inteligentes, é um hall taxativo de mais de 20 possibilidades que essas organizações podem implementar por meio do plano municipal, e vão desde redes de iluminação públicas inteligentes, com lâmpadas LED, com sensores de internet, que permitem um monitoramento melhor dos gastos energéticos e também um processo mais democrático da utilização de internet por toda a população da cidade, paradas de ônibus inteligentes, que há toda a integração com aplicativos e com as empresas que são concessionárias do município, dentre outras possibilidades, né? De modo geral, como a política municipal ela é de fato implementada? Nós brincamos muito aqui dizendo que nós temos nosso CPF, o C de Conselho, o P da Política e o F do Fundo. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que é o nosso CODEIN, ele prevê a instalação de 22 organizações que estão dentre a parte científica, a parte industrial, a parte do comércio, do setor público municipal, que é um conselho plural e participativo, onde não apenas aquelas discussões já apontadas pelo hall do Plano Diretor Inteligente podem ser implementadas, mas outras demandas advindas dessas organizações também podem ser receptivas e debatidas dentro desse conselho. Esse conselho tem o poder de consulta e deliberação sobre essa política municipal, que é o principal instrumento que hoje a gestão pública municipal tem de pensar a cidade enquanto um smart city, mas também em pensar em criação de um ecossistema de inovação e tecnológico integrado entre nossas organizações. E toda essa política será financiada por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, que também já foi, todos esses 3 instrumentos já foram aprovados, já foram regulados por lei, que o fundo, por exemplo, prevê inúmeras possibilidades de conseguir recursos. O primeiro delas é que, por exemplo, o poder público municipal ele pode anualmente dedicar um orçamento de 0,4, um mínimo, né? O valor mínimo que o gestor público municipal de receita corrente líquida do município, né? Fora isso, outras possibilidades podem advir. Lembrando sempre que esses 3 instrumentos é o que vão gerar essa integração em massa dentro dessas organizações aqui em Juazeiro do Norte, né? O nosso cronograma se dá da seguinte forma:
O conselho, até então, ele estava parado. Nós estamos numa fase de reativação do CONDEIN, né, que será agora dia 10 de dezembro. Nós vamos usar um modelo híbrido. Sintam-se desde já convidados a participar de todo o processo. Juazeiro do Norte entende a preocupação de integrar essas organizações, então nós iremos nessas 22 organizações, ressaltando a importância que eles têm nesse ecossistema que é Juazeiro do Norte. Para ver essa participação, nós realizaremos o primeiro seminário integrativo para o desenvolvimento econômico de Juazeiro do Norte. Então, explicando esses instrumentos, tal como estamos aqui, para que todos entendam o seu papel, todos entendam como podem participar. Feita essa reativação do CONDEIN, nós damos início a uma ação de marketing que vai entre janeiro e abril, onde a população de Juazeiro também é um período aqui no Brasil onde ocorre a declaração de imposto de renda. A ideia é induzir o juazeirense, né, o morador, o cidadão que mora em Juazeiro do Norte, a fazer a doação do seu imposto de renda, da declaração, ao fundo municipal, né? Então, eu não estou apenas integrando as organizações, mas incentivando a população a toda a parte da gestão do imposto de renda e diretamente para esse fundo. Então, a gente não apenas está articulando essas organizações, mas nós já damos início a todo esse engajamento na cidade, da importância desse fundo municipal, das ações possíveis e, principalmente, que eu acho que é a palavra-chave aqui desse debate, é por isso que nós estamos aqui no Inova Juntos, é que esse Inova Juntos tem uma palavra-chave que seria cooperação. É mostrar que nessa cooperação é um somatório, ninguém compete aqui, todo mundo cresce. Juazeiro cresce, as organizações se desenvolvem cada vez mais, nós promovemos o desenvolvimento regional, enfim, uma eterna relação de ganha-ganha. Né? E, por fim, feita essa arrecadação e essa motivação desse conselho, criamos, inclusive, uma espécie de um ecossistema de inovação dentro do próprio conselho, não que o conselho institucionalize, até porque essa ideia de ecossistema de inovação ele anda com vida própria, digamos assim, mas vai ser um primeiro passo rumo a essa plena integração de nossas organizações públicas, privadas e tecnológicas. Né? E a partir de janeiro em diante, após esse período de coleta, todas as ações serão debatidas, o plano diretor. E, por enquanto, é o que temos para apresentar. Só para finalizar, gostaria de dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, ela tem feito recentemente inúmeras visitas técnicas, baterias de visitas em grandes organizações tecnológicas que vão desde a ACAD, Associação Catarinense de Tecnologia, junto ao governo do Estado, que é a ADES, nosso órgão de desenvolvimento do Estado, nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e nós falamos isso com muito orgulho, porque a gente sente que essas outras organizações que estão fora do nosso território estão acompanhando essas discussões e vão fazer parte tanto desse debate, como principalmente da atuação. Né? Muito em breve, a ADES e essa SEDED, que são órgãos estaduais, serão membros convidados da nossa organização e o próprio governo do estado vê isso com bons olhos, esse processo de integração e a atuação de Juazeiro do Norte no Cariri como um todo. Muito obrigado, pessoal. É o que temos para hoje. Obrigada, Estevam. Obrigada, secretário Wilson. Parabéns aos dois municípios, ao Conselho, né, pela iniciativa. Gostaria de passar agora as perguntas dos participantes sobre os casos e as propostas apresentadas. Eu vou pedir auxílio para a gente coordenar as mãos. Bem, eu acho que então começo eu com uma pergunta. Bem, eu acho que as iniciativas apresentadas ontem, ao meu ponto de vista, elas dividem um ponto em comum, que é a mobilização da sociedade civil em torno da participação. Mas é uma participação também que requer uma estrutura de comunicação, de governança e processo diferente. Perguntando para vocês, compartilharam para a gente, né, esse volume de informação, qual seria a inovação que vocês acreditam que garanta, o ponto de inovação que garante o sucesso das iniciativas, ou um destaque da estratégia de comunicação com a população? O que vocês indicariam aqui para o grupo como uma experiência que fez diferença ou que vocês querem implementar como um elemento de diferença? Isso, a Juazeiro do Norte? A Juazeiro do Norte. Pronto. E a Valongo também, porque acho que é um ponto que converge aqui nesse ambiente, né? O que é que nos ocorre? O Brasil, infelizmente, principalmente o Nordeste, ele tem uma tradição de uma dificuldade muito intensa de pensar em trabalhado, coordenado e cooperado entre as organizações.
Então, o maior ato de inovação que nós estamos realizando é justamente esse processo cooperativo. A gente até brinca dizendo que a ciência e tecnologia aqui, ela acaba sendo até um ponto secundário, porque a grande beleza desse instrumento é poder reunir essas organizações rumo a uma diretriz única. É só observarmos, por exemplo, o caso da ACAT, nós ficamos assim realmente encantados com o caso de Florianópolis, que lá o que é que nós temos? Um conjunto de organizações que pensam a tecnologia, mas não estão no vácuo. Há uma parceria do Poder Público Municipal, mas também há uma parceria do governo estadual, há uma parceria de centenas. Então, assim, essa perspectiva de inovação, que o que mais me impressiona, o debate de inovação, na verdade, é o debate sobre cooperação. A capacidade de eu reconhecer expertise nos outros e integrá-los, de modo que cada um entre dentro de sua área e coopere. É sempre uma política de soma positiva, a relação ganha-ganha. Então, eu acredito que a grande virtude, o grande achado nosso, não é tanto sobre ciência e tecnologia, mas sim cooperação e integração. Obrigada. Kátia, na sua visão. Sim, no caso do município de Valongo, e explicando a questão da categoria verde, nós quando implementámos a categoria gerações, como inovação, porque o processo era só as outras duas, sentimos realmente um maior interesse da comunidade. Portanto, acreditamos que, perante estas questões ambientais todas que todo o mundo tem assistido, que efetivamente apostarmos numa categoria ligada ao ambiente que vai ser um fator de inovação para este processo, que já vai ter 10 anos, em 2022, portanto já é uma criança crescida. No entanto, um dos fatores que nós temos que trabalhar e que a avaliação de impacto nos vai ajudar a perceber como chegar às pessoas que efetivamente não participam. Essa eu creio que vai ser o maior ponto de inovação do nosso processo, sendo que vamos manter na mesma o digital, porque está mais que visto o digital que nos deixa chegar a qualquer pessoa em qualquer lado do mundo, como este exemplo do Inova Juntos, como é lógico. E em termos de comunicação, assim, qual a estratégia? Porque os públicos são bem diferentes, né? A gente tem demandas de público diferentes. A Kátia Convalongo trouxe mais de um público-alvo para as campanhas de comunicação. Adorei a mobilização dos jovens. Eu acho que formar essa consciência cívica, né, de participação realmente, quanto antes, mais confortável e assim, as pessoas se identificam mais com o processo e mais fácil delas se mobilizarem, né, para estar junto. Mas como é que vocês estão pensando em desenvolver a campanha de comunicação que nitidamente, e trazendo aqui a referência do doutorado, né, a gente entende como um fator de dificultador, assim, né? São perspectivas, atores com perspectivas diversas, com linguagens diversas, e que às vezes inibe um pouco a participação ou desencoraja a participação. E aí, a minha curiosidade é como é que vocês trabalham esses desafios para lidar com públicos tão distintos quando a gente se comunica com eles, né? Sim, sim. E, efetivamente não é fácil, até porque nós trabalhamos com crianças a partir dos 6 anos, portanto o nosso processo tem que ser tão simples que uma criança de 6 anos perceba o que é ter uma ideia e poder dizer a sua ideia. Portanto, efetivamente a comunicação diverge aqui nestas questões. Mas o nosso principal foco é mesmo o poder estar com o jovem, o criarmos um grupo de jovens embaixadores no orçamento participativo e, neste caso, um grupo de jovens de funcionários públicos no Eu Conto para mobilizar estes processos, porque nem toda a gente ainda acredita neles. Portanto, tendo pessoas que passam a palavra e o passar a palavra é efetivamente o melhor canal de comunicação, é onde mesmo temos que investir, porque o facto de estarmos presencialmente com os jovens, explicarmos e, entre aspas, puxar por eles, por assim dizer, é o melhor canal de comunicação que podemos ter. Não nos adianta fazer cartazes muito apelativos, porque hoje em dia já há tanto cartaz, tantas redes sociais e por aí fora que já sentimos que não chegamos aonde queremos, no fundo. Portanto, é mesmo criar um grupo e começar a ir ter com eles ao espaço, a frequentar os espaços que eles frequentam. Nosso caso, nós trabalhamos muito, na verdade, essa cultura de propriedade, né, dos participantes. Então, a gente procura construir todo o processo com a participação deles, do terceiro setor. Porque se nós tentarmos impor qualquer política dessas
com todas as regras criadas pelo poder público, nós não teremos adesão, mas se nós construirmos tudo isso com eles, eles terão a propriedade do objeto, do retorno dessa política, né? Então, a gente procura fazer isso, a construção é toda com eles, a gente só vai fazendo os direcionamentos, né? Mas tudo é construído em cima do que é debatido, discutido com eles, para que eles tenham propriedade do assunto e assumam para si a responsabilidade e valorizem mais isso, né? Uma das principais estratégias que nós usamos é essa. Agora, é muito difícil esse engajamento, isso aí é fato, é muito difícil. Estevão, quer complementar? Só um complemento ao que o secretário falou, por exemplo, nessa convocação de conselho, o Poder Público Municipal poderia simplesmente emitir um ofício pro forma, encaminhando por um e-mail, dizendo que sua organização, em cima de um conjunto de legislações, é membro do conselho. É uma coisa muito fria, muito atípica. Então, nós pensamos em mobilização. E é por isso que a gente fala que, e até fazer esse convite do dia 10 de dezembro, que nós teremos o primeiro seminário de integração para o desenvolvimento econômico de Juazeiro do Norte. Vejam que a gente não precisaria fazer isso. Se fosse pro forma, bastaria um ofício, mas nós queremos engajar essas organizações a comparecerem. Então, desde o simples processo do convite, que nós vamos, o secretário e eu vamos apresentar essa proposta, sentir aquele feeling de aproximação para que essas organizações vão. Nós temos, né, na nossa programação uma abertura com o prefeito que vai empossar, já demonstrando o quanto o Poder Executivo entende a importância dessa cooperação, até para restaurar esse senso de credibilidade do poder municipal com essas organizações, e toda a nossa programação, que vai ser feita durante o turno da manhã, será justamente explicando os equipamentos com muito pé no chão, menos marketing, mais ação, vendo o que é que nós podemos fazer, as limitações, até para a gente não criar altas expectativas e fazendo-se crer que o setor público municipal quem vai entregar tudo. Não, vai ser um trabalho cooperado, vai ser um trabalho descentralizado e todos que estão ali são corresponsáveis por esse processo de desenvolvimento econômico na região. Entendi, obrigada. A Marta, do Conselho de Guimarães, gostaria de falar, e depois o senhor Rudimar, também do CISGA. Obrigada, Adriana. Novamente, bom dia e boa tarde a todos os presentes. Dar os parabéns a Valongo e a Juazeiro do Norte. Gostei muito das apresentações e devo confessar, eu não sei se alguém de Juazeiro do Norte teve a oportunidade de ver a nossa apresentação na passada terça-feira, mas acho que efetivamente devemos ter muito para partilhar. E muito do que foi apresentado aqui hoje vem também um bocadinho ao encontro daquilo que nós apresentamos, não só em termos de incubação industrial, mas também daquilo que é o Laboratório de Inovação e Interpretação Urbana. A minha questão vinha aqui um bocadinho de encontro ao que o Estevão também agora estava a falar, relativamente ao Conselho Municipal, perceber melhor aqui o funcionamento do Conselho Municipal. Sem dúvida que é uma excelente forma de reunir todos os stakeholders locais e não só, eu presumo que regionais também, para que possam fazer parte de todo o processo e da decisão. Nós cá temos uma coisa que nós chamamos, que eu julgo que é uma coisa semelhante, que é um conselho consultivo. O Conselho Consultivo reúne, é convidado, obviamente, quem decide é o nosso Presidente da Câmara, quem são as instituições e os representantes e os stakeholders a integrarem este grupo. E ele depois, onde são debatidas de determinadas temáticas e discutidas em reunião, e depois há uma ata para que sirva de documento estratégico nas decisões futuras. Aqui a questão que eu colocava era: quem é que integra este conselho? Como é que vocês definem quem convidar? E pelo que eu percebi, havia aqui também uma votação, não é? Aqui tipo um sistema democrático que é implementado junto do grupo. Pronto, era tentar perceber um bocadinho como é que isto tudo surge e como é que vocês fazem então esta escolha. Então, o nosso conselho hoje ele é formado taxativamente por 22 organizações. Há organizações do poder público municipal, há organizações do setor da indústria, há organizações do setor tecnológico universitário e há organizações do setor do comércio. Lembrando que, taxativamente,
A lei diz que essas 22 organizações têm poder consultivo e deliberativo. A CDS tem o seu assento e outros pontos mais, como poder público, mas o que é que eu quero chamar a atenção? Por mais que sejam apenas essas 22 organizações que tenham esse poder, e há uma certa paridade em cima disso, são dentro dessas 22, tirando a CDS, e que eu acho que tem 2 assentos, todas as demais geralmente assim, são 5 da tecnologia, 5 da indústria, 5 do comércio e 5 do poder público. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, infelizmente, a lei é taxativa, mas a gente em breve vai fazer uma reformulação para passar na Câmara para ampliar isso. A gente quer banir essa questão taxativa de dizer quem deve participar e abrir maior leque. Por quê? Quando nós apresentamos essa temática para o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles mesmos demonstraram interesse em querer participar. Então, a lei permite que qualquer cidadão de Juazeiro ou de fora pode participar dessas decisões, só não vai ter o poder de voto. Mas é um espaço plenamente plural, não é à toa que nós convidamos, então, a ADES, a Agência de Desenvolvimento do Ceará, que é um órgão estadual, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que também é estadual, que serão membros consultivos, terão seus assentos. Isso é fundamental para aumentar a integração das políticas municipais de Juazeiro com o governo do Estado. Mas vamos um pouco mais além. Nós chegamos agora de Florianópolis, conhecemos o secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico lá, e nós estendemos o convite a ele para participar das discussões aqui. Porque nós entendemos que ele poderia ser um membro consultivo, ele poderia trazer a expertise dele de lá, ele poderia compartilhar isso. Então, assim, de forma pro forma, juridicamente falando, essas 22 organizações, elas deliberam. Mas nada impede que o conselho seja ampliado com novas organizações que também têm um poder consultivo. Então, eu acho que a gente nem deveria se apegar tanto ao que a lei diz, porque a ideia é a gente ampliar cada vez mais, e sempre nessa perspectiva de um ecossistema de inovação, integrado e cooperado. Então, quem quiser vir compartilhar todos esses espaços, estão completamente bem-vindos. Mas então essa lei que rege a constituição deste Conselho é uma lei estadual, é isso? Não é decidida. Como é que ela funciona? Porque, por exemplo, nós aqui porque temos... são 3 instrumentos, é porque são 3 leis, perdão. A primeira lei é o Conselho Municipal, que ela quem vai reger quem pode participar, qual o poder consultivo, poder deliberativo, questões de proforma de participação. A segunda lei é a Política Municipal de Ciência e Tecnologia, que é esse instrumento, que é uma diretriz, no sentido de que já conseguia articular essas organizações, vamos fazer essas pessoas pensarem em Juazeiro do Norte como uma cidade, um Smart City. Vamos fazer Juazeiro do Norte começar a alinhar essas questões de integração de serviços públicos com Big Data e outras coisas que sejam interessantes para a inovação. Esse é o segundo instrumento, a política. E tem o terceiro instrumento, que é o fundo. O fundo vai justamente dizer o quê? Quem pode pilotar o fundo? Somente o conselho. E o que é que esse fundo vai fazer? Financiar as ações das políticas. Então, eles estão plenamente integrados. É como eu brinquei, conselho, política e fundo, nosso CPF. São 3 instrumentos que estão concatenados. Nenhum funciona sem eles. Nesse exato momento, a gente está reativando o conselho, porque sem esse conselho plural, organizacional, eu sozinho, o Poder Público Municipal, eu não tenho como pilotar essa política. E muito menos ter acesso ao fundo. Então, é um conjunto de instrumentos. Eu ia só trazer uma colaboração, Estevão, para dar para a Marta, vamos ver se eu também posso colaborar com a questão. Os municípios, os conselhos brasileiros têm uma autonomia federativa muito forte, então, nesse caso, é um conselho voltado 100% para esse órgão, esse ente da federação. Isso não assim, e também o Estado pode criar, porque a gente tem a figura do Estado, que vocês não têm, né? E a federação também tem um conselho, normalmente, de desenvolvimento. Então, se acaba na estrutura brasileira, achando nas 3 esferas da nossa nação a existência de conselhos de desenvolvimento ou entidades congêneres ou com natureza parecida. Mas, nesse caso, o Conselho de Juazeiro do Norte tem autonomia para regir orçamento próprio, previsto na Constituição, toda uma estrutura que permite essa autonomia de gestão, Marta. Acho que
que vai ao encontro um pouco da sua questão Sim, também, sim. complementando o Perfeito. Estevam. Só para fechar o que a Adriana falou, como eu falei, não tem hoje na lei municipal, não cita o governo estadual como ente do conselho, mas ela permite que novas organizações, por escolha nossa, possam atuar como agentes consultivos. Então, nós temos a liberdade de chamar o poder estadual, outros municípios que estão completamente fora, que vai ser o caso de Florianópolis, de participar desse debate. E sempre lembrando que é um espaço completamente aberto. Qualquer cidadão, não precisa de organização, pode acompanhar as discussões, não tem o poder de voto, mas pode acompanhar as discussões. Pois, aqui na questão dos conselhos consultivos, há uma liberdade total de escolha, mas aqui a questão é que não há poder deliberativo. Ele é elaborado um documento para que possa ser uma base nas decisões estratégicas futuras. É esse o objetivo. Pronto, é ligeiramente diferente e menos formal, porque não há propriamente uma lei que esteja a reger a constituição de um conselho consultivo. Cada município é livre de o fazer ou não, se o entender, e para as áreas que o entender fazer, claro. Ok, obrigada e parabéns. Acho que vamos ter muito para partilhar. Gostei muito. Obrigada. Marta, só completando aqui a sua indagação, né, no início, você falou da apresentação de Guimarães. Eu e o Estevam estávamos viajando, né, na semana passada, e essa semana, na verdade, chegamos ontem, mas nós temos uma equipe que participa do Inova Juntos. Quando um não pode participar de uma apresentação, nós temos sempre alguém que participa para nós compartilharmos o que foi apresentado por cada município e estarmos antenados com o que vem acontecendo, né? Inclusive, a Maria Mirelli, ela está presente aqui na reunião, ela participou da apresentação de vocês, já nos falou o quanto vocês têm para compartilhar conosco, né, e que nós queremos isso, se vocês assim estiverem dispostos a fazê-lo. E a Mirelli pode até pontuar alguma questão aí. Mirelli? Só vou destacar alguns pontos, porque assim, como o Wilson falou, eles não assistiram, mas eu consegui acompanhar. E foi muito incrível como o Guimarães está bem alinhado, pelo menos nas ações que vocês apresentaram, com o que acontece no interior aqui da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nem só inovação, indústria também. Nós temos essa parte da indústria, e vocês falaram de startup, falaram de inovação nesse segmento, né, que é muito forte para vocês. E como envolve tanto o ecossistema da inovação, que é a parte do Estevam, mas também a nossa de indústria, foi incrível esse ponto. E eu passei para ele, só que, enfim, tá essa correria. E também na questão das cidades inteligentes, como vocês já implantaram e apontaram vários instrumentos e práticas mesmo, de coisas que nós queremos trazer para cá, queremos agregar, mas que vocês já vão ter uma experiência a mais, né? Então, certamente Guimarães está na nossa mira. Sim, também da nossa parte, total interesse. E tem a vantagem que o Inova Juntos também gravam as sessões e depois têm disponíveis no canal do YouTube. Isso também para nós é importante, até para ouvirmos quando não podemos estar presentes ou até quando queremos tirar algum pormenor que na altura não conseguimos. Por isso, mas com certeza teremos de futuro aqui muita colaboração pela frente. Obrigada. Senhor Rudimar, por favor, a palavra para a sua colaboração. Bom dia e boa tarde a todos que estão participando desse momento de troca que é muito importante para qualificar e aprimorar a gestão pública. Nós somos um consórcio público, né? Hoje representamos 19 municípios, estamos localizados no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Sempre que ouço falar do orçamento participativo, eu sou entusiasta, até porque já participei dessa experiência no município e no estado. Então, é uma experiência muito positiva. Eu fiquei com uma dúvida na questão do orçamento participativo, quando a Kátia falou, né? É de 6 a 35 anos, mas tem uma fase que são os servidores, os funcionários que participam também. Então, na verdade, esse orçamento participativo jovem, ele é voltado uma parte para a educação, que foi uma experiência que nós desenvolvemos também no AP da educação, no município onde eu trabalhei, né? E tem uma parte que é voltada, então, para a qualificação dos instrumentos de gerenciamento da prefeitura do município e os demais e as demais pessoas, aonde que elas interagem e participam nesse processo.
E para os colegas de Juazeiro, né, eu tenho muita vontade de conhecer vocês, passear, né, evidentemente, não trabalhar, passear, né? Vocês mostraram numa das lâminas ali a posição geográfica e estratégica de Juazeiro no eixo do desenvolvimento econômico, aí, com os portos, enfim, coisa e tal. E por nós termos um consórcio, por termos essa experiência de troca de informações entre os municípios e construção de soluções conjuntas, como que vocês, eu vi ali o colega falando que vamos convidar o pessoal de Santa Catarina, coisa e tal, mas no entorno de Juazeiro, né? Como que é essa integração para o desenvolvimento com os demais municípios lindeiros? Porque a divisa do município não é territorial mais, né? Ela perpassa, não tem como tu pensar em fazer um processo no teu município, chegar no outro e parar tudo. Então, como que se dá essa articulação desse desenvolvimento tecnológico com os municípios vizinhos, entornos, enfim, que eu acho que é uma forma bem importante de trabalhar regionalmente as ações para ter o melhor ganho para todos. Não tem como tu interromper no meio do caminho um desenvolvimento, principalmente tecnológico. Faço essas duas ponderações aí para aprender um pouquinho com vocês. Ok, eu posso começar, Adriana? Sim? Ok, então, o município de Valongo tem dois orçamentos participativos. Um deles é o jovem, que trabalha a comunidade entre os 6 e os 35 anos. No entanto, este orçamento participativo jovem engloba também os séniores. Porquê? Porque permite que os jovens, dos 6 aos 35, apresentem ideias para serem implementadas com os mais idosos. Ok? Na categoria escolar, como referi, são projetos que a base é para ser implementada na escola. A extra é para toda a comunidade. Portanto, no fundo, nós vamos estar a trabalhar a comunidade no seu geral. Até porque, nesta categoria, nós temos mais a possibilidade dos projetos não serem tão materiais. Temos, por exemplo, os projetos que efetivamente são físicos, que carecem de um lugar específico. Temos projetos que são serviços, como, por exemplo, prestar um serviço gratuito de apoio ao currículo para o jovem saber apresentar quando vai a uma entrevista de trabalho. Tivemos também já um exemplo de um projeto que trabalhava os cuidadores e as pessoas com doença de Alzheimer. Portanto, isso são mais projetos imateriais, no fundo. Depois temos o orçamento participativo. Eu conto que nasceu pelo orçamento participativo, não é? Mas que é para os funcionários, ou seja, os funcionários têm que olhar para si, para o todo da comunidade de eleitos e trabalhadores do município de Valongo e perceber o que é que eu acho melhor para melhorar a minha qualidade de vida como funcionário. Okay? São dois orçamentos participativos distintos. Um trabalha a comunidade no seu geral, outro trabalha a comunidade executiva, por assim dizer. Okay? Neste caso, isto vai dar tudo, é um fio que se vai juntando. Porquê? Porque os técnicos municipais que podem participar no orçamento participativo, eu conto, no fundo também acabam por ter a participação no orçamento participativo jovem, porque o funcionário não pode participar, mas se calhar o filho, ou até o primo, ou até o sobrinho pode. Portanto, isto está tudo interligado, é para trabalharmos num conjunto de uma democracia participativa no total do Conselho de Valongo. Não sei se eu respondi à pergunta. Ok, obrigada. Com relação à indagação sobre a região, né? Nós temos a região do Cariri aqui, que ela tem 25 municípios, né, que compõem essa região, onde o município de Juazeiro é uma espécie de capital dessa região, né, dessa região metropolitana. Então, nós temos a maior população e a maior economia aqui de toda essa região. E geralmente a cultura, nós estamos entrando na gestão em janeiro, né? Nós entramos em janeiro deste ano e anteriormente o município era governado e tinha essa cultura desse não compartilhamento de ações entre os municípios circunvizinhos.
E também muitos dos municípios vizinhos tinham dificuldades, até por conta da dificuldade econômica deles, do tamanho territorial também, dos atrativos que cada um tem, né? Só que nós, quando entramos, nós já estamos propondo isso, essa integração do trabalho. E quando o maior ele tenta fazer isso, ele acaba espelhando, fazendo com que os outros participem também, né? E como nós temos toda essa economia, nós somos detentores aqui de mais de 70% dos leitos de hotelaria da região. Então, se eu faço com que a economia de toda a região cresça e eu explore o turismo e o que eles têm de peculiaridade bom para oferecer para esse turista, então, aquele turista que vem me visitar, que vem a Juazeiro, em busca do turismo religioso, que tem uma média aí de 3 a 4 dias de hospedagem aqui no nosso município, se eu fizer com que esse turismo cresça em toda a região, que nós temos uma cultura extremamente forte aqui na região do Cariri, se eu explorar isso, eles vão se hospedar mais tempo aqui na nossa região, por eu ser o detentor de mais de 70% dos leitos, e irão visitar esses municípios, consequentemente eu vou crescer mais ainda e os municípios vão me acompanhar nesse crescimento. Então, nós estamos, sim, buscando isso, embora vocês estejam bem à frente, vocês têm o CISGA, né, que é uma união de vários municípios de determinada região. Aqui nós temos um consórcio que ele trata muito mais do lixo, sabe, da região. Ele foi criado para dar uma destinação dos resíduos sólidos aqui da nossa região, mas ainda ele não vingou, como o CISGA vingou e outros consórcios que existem no Brasil. Mas nós queremos, sim, propor esse desenvolvimento regional. Inclusive, nós estamos participando aqui de um projeto do SEBRAE, que é o projeto chamado LÍDER. Ele busca o desenvolvimento regionalizado, né? Então, ele pega determinadas regiões, pega lideranças do setor público, do setor privado e do terceiro setor e coloca essas pessoas para conversarem e para convergirem, né, em ideias para melhorar o desenvolvimento econômico e turístico de cada região. Com isso, ela vai ampliar a arrecadação desses municípios e vai trazer o desenvolvimento para todos. E a gente está encabeçando essa ideia, nosso prefeito foi o primeiro prefeito a comparecer justamente para estimular os demais municípios a participarem também. Então, consequentemente, acredito que nós obtiveremos êxito aí até o final da nossa gestão e mudaremos essa cultura bairrista que existe ainda no Brasil, infelizmente, em algumas regiões. Obrigado pelas respostas. Alguém mais gostaria de direcionar alguma outra colocação? Bem, eu adoro os dois temas, gente, então vou me permitir fazer um outro comentário. Na verdade, eu falei para vocês, né? Eu amo a causa municipalista, eu fiz uma declaração aqui, oficial e gravada. Um ponto que me chama muita atenção na estrutura que vocês apresentaram do Juazeiro do Norte, que realmente traz a diferença que a Marta colocou também de ser consultivo e deliberativo, né? A gente sabe que para a estrutura das políticas públicas e da governança local isso também faz muita diferença, mas um ponto que me chamou muita atenção e que eu gostaria até de conhecer um pouco mais de detalhe, mas é para compartilhar, é esse financiamento por parte da sociedade civil, né, por meio da doação de imposto de renda. Eu acho que isso gera uma corresponsabilização pelas partes envolvidas quando o cidadão tem chance de também declarar como ele gostaria que os impostos fossem direcionados e destinados de uma forma mais amarrada, além do sistema todo social que a gente corresponsável e cofinancia, né? Então, não sei se você, Estevão, ou o secretário Luiz gostaria de compartilhar de onde surgiu essa ideia como um fator de inovação. A gente tem os últimos minutos aqui, eu acho que é um ponto diferente. Às vezes, perguntar para a Marta se existe alguma iniciativa em Portugal que vocês conhecem parecida, que eu acho que esse é um ponto... Financiamento para o poder público é sempre um ponto de desafio, né? A única coisa, e aqui a minha colega de Valongo também poderá contribuir, mas a única coisa que eu me lembro semelhante é, na altura das pessoas declararem, não é, na sua folha de impostos, já há algum tempo que há uma parte que pode ser identificada para apoiar uma instituição solidária, ou seja, em vez de reverter diretamente para o Estado, a pessoa pode decidir, ou seja, que não tem qualquer
qualquer custo direto para o cidadão, mas há uma parte do seu imposto que ele adjudica a uma instituição solidária. Isso é a coisa mais semelhante que eu vejo com a criação deste fundo. Eu não sei se este fundo, e ainda bem que a Adriana colocou esta questão, eu não sei se este fundo que o Estevão estava a referir, se é uma coisa deste género, ou se a pessoa efetivamente aloca do seu próprio dinheiro para o fundo. Então, o que é que nós temos? A lei diz que todo o gestor público municipal, ou seja, do próprio caixa da prefeitura, no mínimo de 0,4 da receita corrente líquida, sendo que ele não é explícito quanto a essa questão de dizer exatamente essa ideia do imposto de renda, isso até porque o instrumento ele abre um leque de possibilidades, né? Mas isso não é uma cultura tão nova. Temos um caso de grande sucesso em Fortaleza, que é a lei da informática. Lá, o que é que está ocorrendo? Eu não lembro exatamente se é uma lei municipal ou estadual, se é de Fortaleza do governo do estado, que lá a população, durante esse ato de fazer a doação do imposto de renda, desse valor que pode ser quitado e tudo mais, eles podem dedicar para empresas de tecnologia. Nós estivemos na UES em uma das missões e o que é que nós descobrimos? Na Universidade Estadual do Ceará, eles têm uma incubadora tecnológica, onde esse dinheiro, o cidadão de Fortaleza, ele pode atuar como um mecenas. E aí aquele valor pode ser doado diretamente para uma empresa específica que está sob tutela da universidade, cabendo à universidade tanto tutelar por esse valor e por esse repasse, como também essa curadoria desses empreendimentos, que é a chamada lá, pelo que eu acredito, é a lei da informática, que chama, e tem sido um grande sucesso, e criado um novo fundo específico para que as universidades tanto incentivem a instalação de parques tecnológicos dentro da universidade, como um caixa para que a própria universidade ande com seu próprio recurso, né, que é o nosso maior desejo. No caso específico do imposto de renda que nós estamos falando aqui, a lei, ela abre essas possibilidades. Então, doação, ela não especifica imposto de renda, mas ela diz que doações das mais diversas naturezas podem ser realizadas. Ela permite também não apenas doações, como compartilhamento de materiais, compartilhamento de prédios. Enfim, ela não é presa, ao contrário, ela não é taxativa. Ela abre essas inúmeras possibilidades. Então, essa do imposto de renda já foi uma brecha permitida por essa lei de promover ações onde envolvem doações de imposto, né? Então, nós já aproveitamos isso e disse, olha, temos um potencial aqui. Podemos realizar um marketing muito intenso no período antes do período de doação, que no Brasil ocorre em abril, geralmente. Então, a gente poderia... E até uma primeira ação para mobilizar em massa os atores, né? Janeiro, fevereiro, março, essa perspectiva de que o cidadão de Juazeiro sabe exatamente para onde é que seu dinheiro está indo, sabe que essas ações vão financiar essas políticas, né? Então, é como a gente fala que a discussão maior que nós estamos falando não é sobre ciência e tecnologia, é sobre cooperação e capilaridade nas organizações, é aquele sentimento de confiança de que meu recurso está indo para esse fundo para a implementação destas políticas. Ok. Alguma outra colocação? Nossos últimos minutos. Bem, então acho que podemos encerrar essa sessão, parabenizando os nossos convidados novamente. Obrigada pelas trocas e pelas perguntas. E a gente se vê em breve, né? Liz, alguma colocação? Tatiana? Não, só gostaria de agradecer mesmo. É isso, semana que vem nós retornaremos aí com os próximos municípios. Só vou conferir aqui, porque terça-feira é feriado aqui no Brasil, né? Então acredito que não tenha nenhum tipo de agenda, mas na quinta, certeza que tem. Então, a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada pela colaboração, foi excelente esse momento, mais um momento de troca. Ótimo. Obrigada. Boa tarde. E parabéns pela iniciativa. Obrigado, pessoal.